Olá, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Percussão e Rítmica Brasileira. Está sendo oferecido pelo Sinestesia Coletivo para o Festival Gratidão. Eu sou Juan Freitas, eu sou educador musical. Tá? A gente vai começar com o tantã, porque ele já está aqui no meu colo, certo? E essa é a maneira mais correta da gente tocar ele. Primeira coisa, eu sou destro, então essa é a minha mão direita. Então a minha mão dominante é a mão que vai ficar aqui na pele do instrumento, certo? E a outra mão vai ficar em cima do instrumento. Tocado preferencialmente sentado, apoiado nas pernas e apoiado aqui no braço também. Então aqui o instrumento está firme, ele não vai rolar, ele não vai vir para cima de mim. Ele vai ficar equilibrado e pronto para eu tocar, certo? Estou procurando aqui a maneira mais confortável para mim, nesse momento sentado nessa cadeira. Então ele vai ficar um pouquinho inclinado, isso não tem problema nenhum, certo? Tantã, ele tem diversas medidas, diversos formatos. Esse aqui ele é um pouco mais cilíndrico, mas tem alguns que são mais fechadinhos aqui no final, que tem um diâmetro menor aqui na frente do aro, ou maior, tá? Ele é conhecido com diversos nomes, né? Esse aqui é conhecido como tantanzão, mas tem alguns que dizem que o tantã é só o menorzinho. Em São Paulo, se eu não me engano, ele é conhecido como rebolo ou rebolim, mas basicamente é o mesmo instrumento e a mesma técnica de tocar, é só a forma regional com que ele é conhecido, certo? O tantã, a gente vai utilizar ele para dar, primeiro, a característica, né, que é o forte e o fraco do samba, e isso a gente faz aqui na pele do instrumento, certo? Quando a gente deixa ela soar um pouco mais e quando a gente dá um tapa e prende o som. Essa é a função da mão dominante do instrumento. A outra mão está aqui no aro, certo? Ela vai dar o acompanhamento, o complemento dessa batida que você já fez aqui, que é para dar um pouco mais de swing. Senão você ia ficar só dando a marcação. Mas aqui você pode dar um... Certo? Então esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer. A gente vai, de preferência com auxílio do metrônomo, que é sempre uma ferramenta muito útil. Eu vou dar play nele. Então eu vou tocar uma mão, uma batida solta na pele do instrumento e a outra um tapa no corpo do instrumento. Ó. Esse exercício é bom para a gente começar a ter um pouco de independência, porque os dois instrumentos a gente vai trabalhar as duas mãos em separado. Então, a independência da mão direita com a mão esquerda é bem útil nesse momento. Agora a gente vai variar esse mesmo exercício. A gente vai dar 2 toques no corpo do instrumento. Bom, a gente já está começando a ter um pouco mais de corpo, né, nessa rítmica que a gente está fazendo. Para a gente ter um pouco mais de balanço, um pouco mais de swing, a gente vai adicionar o tapa, certo? Então a gente vai seguindo a mesma linha que a gente estava fazendo, o mesmo exercício. Vou soltar o metrônomo. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou adicionar o tapa.
certo? Agora já está com mais característica ainda. Não está muito parecido ainda porque a gente está com um andamento um pouquinho mais lento, certo? Conforme a gente vai acelerando isso, a gente vai perceber mais claramente isso. O que falta agora para a gente ter mais tempero ainda nesse ritmo que a gente está fazendo? Adicionar mais 2 batidas no corpo do instrumento. Isso que a gente estava fazendo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer 2 batidas rápidas. Percebeu que qualquer variação que eu colocar, 2, 3, 1, cabe muito bem? É essa a grande jogada, é o grande tempero que você vai dar. Essas variações, essa alteração na forma com que as batidas vão se encaixando, que vão dar o swing da música, certo? Eu vou aumentar um pouquinho o andamento para a gente tocar ele um pouquinho mais rápido. Certo? É um instrumento que tem uma sonoridade bem gostosa, dá um balanço muito bom na música por ter o grave, por ter o agudo, conduz muito bem, mas precisa de ter essa questão da independência bem trabalhada. E esses exercícios que eu passei, aos poucos, né, coloca uma batida, coloca um tapa, são formas com que você vai trabalhando para ter mais independência, mais fluência no linguajar do instrumento. Tá? Sempre quando a gente está falando de música, a gente está falando de linguagem. Do mesmo jeito que eu estou me comunicando com você, eu estou me comunicando através do instrumento. Quanto mais familiaridade eu tenho com ele, melhor eu consigo me expressar. São 2 instrumentos bem típicos da nossa música, apesar de um deles não ser originário do Brasil. Tá? O primeiro instrumento é o triângulo, certo? É um instrumento que é muito utilizado na música que vem do Nordeste do Brasil. Tá? Ritmos como baião, forró, chachado, xote, utilizam muito a condução por esse instrumento. Tá? É um instrumento que ele é feito de metal, pode ser ferro ou alumínio, como nesse caso. Tá? É composto pelo triângulo, pelo corpo principal do instrumento, pela baqueta ou pelo ferrinho, tá? Que a gente vai produzir o som. E o outro instrumento é o pandeiro, certo? É um instrumento que a gente usa muito em pagode, por exemplo, né, como instrumento de condução, porque ele tem tanto a parte grave da pele quanto a parte mais aguda das platinelas. Então a gente consegue fazer uma base e uma condução juntas no mesmo instrumento, certo? Esse aqui é um instrumento que não é originário do Brasil, né? É um instrumento que tem sua raiz lá na Espanha, e da Espanha veio para Portugal, e de Portugal veio para o Brasil, né, quando a gente ainda era uma colônia, certo? O nome dele você vai conhecer em qualquer outro lugar do mundo como tamborim, certo? Mas não é o tamborim que a gente está acostumado aqui no Brasil. Quando a gente vê fora do Brasil tamborini, né, é esse instrumento aqui que a gente conhece como pandeiro, mas ele já está tão enraizado que ele é basicamente um instrumento considerado brasileiro da forma com que a gente usa, certo? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas a gente vai começar com o triângulo primeiro, certo? É um instrumento fácil de se tocar, certo?
tem um som muito interessante, tem uma levada muito interessante, dá um balanço bem característico na música. É um balanço que a gente encontra muito, como eu disse, nas músicas do Nordeste, né? Então, baião, se você escutar Luiz Gonzaga, por exemplo, você vai escutar o trio clássico do baião, que é uma zabumba, um triângulo e um acordeon, certo? Como que a gente toca o triângulo? A primeira parte é colocar aqui na falange do dedo apoiado o triângulo, certo? Então ele fica dessa forma aqui, certo? Equilibrado na ponta do dedo. Os outros dedos, eles vão ficar próximos, mas sem tocar o instrumento, certo? Em algum momento eu vou precisar fechar. Então, esse movimento ele vai ter que ser o mais curto possível. Deixa eu virar a mão aqui para vocês verem bem. Ele tem que ser o mais curto possível, certo? Para a gente não perder tempo fazendo um movimento muito exagerado e o instrumento balançar, tá? Então, a mão ele em equilíbrio. Se a gente precisa, a gente solta os outros dedos e volta a apertar. Esse é o primeiro exercício que tem que fazer. Solta, aperta. Solta, aperta. Solta, aperta. Solta, aperta. Tentando deixar o instrumento o mais equilibrado possível. Porque se ele estiver balançando, a gente pode perder ele da mão, né? Ou perder o ritmo da música, o andamento. A gente ficar para trás, a música passar e a gente não conseguiu acompanhar. Por que a gente tem que fazer esse movimento, né, de soltar e abrir? Porque são dois sons que a gente produz. Um som com ele com a mão fechada e um som dele com a mão aberta. Qual é a diferença? Ele fechado, ele tem uma duração bem curta, certo? Quando eu solto, ele tem um tempo de ressonância muito grande, além de deixar ele vibrar na totalidade do corpo do instrumento. Então, você tem um som muito mais brilhoso com ele aberto e um som meio fosco, opaco, com ele fechado. Nos ritmos nordestinos, que é o grande uso dele, a gente vai usar os acentos, né, as marcações mais fortes no tempo 2 e 3, certo? Como que a gente vai tocar? Na borda de baixo e na borda de cima, certo? A gente vai fazer esse movimento. E isso é interessante para você treinar das duas formas, ó. Com ele todo fechado e com ele aberto. Fechado, aberto. Fechado, aberto. Fechado, aberto. Como eu disse, os acentos vão vir no segundo e no terceiro. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Esse é um movimento que ele está feito um pouco exagerado para vocês verem o momento que eu estou soltando, certo? E o momento que eu estou fechando a mão. E lento também, que é para vocês pegarem a junção, né, das batidas, porque elas precisam de ser juntas. Na hora que eu toco embaixo, que eu vou soltar em cima, eu tenho que tocar com o ferrinho e soltar a mão ao mesmo tempo. Certo? Esse é o principal balanço que o triângulo vai dar. Só que isso é bem mais rápido, que é mais ou menos nessa velocidade aqui. Ó. Quanto mais rápido eu estiver tocando, menos eu tenho que ter esse movimento aqui, ó. Menor ele tem que ser.
Ele tem que ser o mais curtinho possível para eu poder acompanhar. Certo? É um instrumento bem tranquilo, leve, fácil de praticar, mas eu aconselho sempre usar um metrônomo ou, como é um instrumento que tem muitas músicas que são lentas, se você for pegar os baiões de Luiz Gonzaga, que eles são uma velocidade bem mais tranquila, você consegue colocar para tocar e acompanhar o percussionista tocando o triângulo junto com ele, certo? É um instrumento bem bacana, que eu gosto muito de música nordestina, que para mim dá a característica dos ritmos nordestinos e que dá o balanço dessa música. É isso que me atrai muito enquanto eu estou ouvindo um baião, por exemplo, eu vi o balanço que o triângulo dá na música. Bom, agora a gente vai ver o segundo instrumento. O segundo instrumento é o pandeiro, ou tambourine, né? Como eu falei no começo da aula. São duas formas diferentes de tocar. Quando a gente está pensando em tambourine, a gente vai pensar ele de uma forma mais erudita de tocar, uma forma clássica, porque ele é um instrumento de orquestra, originalmente, de orquestra sinfônica. Ele era um pouquinho menor, com o corpo do instrumento um pouquinho mais grossa e com platinelas menores, e também com um aro menor. Mas a forma de tocar era segurando ele pelo corpo. No caso do tambourine, a gente vai colocar o dedo na pele para abafar esse som grave dele, porque a gente vai tocar ele com a ponta dos dedos, só para fazer som com as platinelas, certo? Então, se eu estou tocando o pandeiro de uma forma mais erudita, abafando o som da pele, e tocando só nas platinelas. É um instrumento muito popular na Europa também, na música do século XVI e XVII, era um acompanhamento muito utilizado nas caravanas, e ele também era tocado dessa forma. Ou naquela música ele tocava em 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele marcava o tempo dessa seguinte forma. E é uma forma com que você pode usar o pandeiro. Se você estiver num lugar um pouco mais fechado, que você não precisa de tanto som, você pode tocar só nessa parte do aro, soltar um pouquinho a pele e ter esse som mais grave da pele. Mas esse não é o uso que a gente está mais acostumado a ver no Brasil, que é no pagode, no samba, que é ele tocado com os dedos dessa mesma forma, mas tocado de lado, deixando a pele solta para que ela ressone, certo? Então eu vou passar aqui uma batida bem básica, uma levada bem básica, que dá para você tocar e acompanhar já alguém cantando ou tocando um violão, alguma coisa assim, e uma um pouquinho mais específica, tá? A primeira que eu vou passar é uma forma um pouco mais geral, tá? Como que a gente vai tocar ele? A gente vai tocar com uma batida na pele, ressonando bem essa parte grave, ó. E depois vai tocar 2 vezes com a ponta do dedo. Tá. O quarto movimento para fechar essa célula rítmica é um tapa, mas deixando o dedo preso. O que eu vou fazer com isso? Eu vou tocar as platinelas, vou tocar a pele, mas eu não vou deixar a pele ressonando. Eu vou deixar a pele presa, certo? Então vai ficar esse som de tapa, certo? Então vai ficar solto, ponta, ponta, bate. Solto, ponta, ponta, bate. Solto, ponta, ponta, bate.
solto, ponta, ponta, bate, certo? Vamos ver como fica isso, ó. Certo? E você pode admitir qualquer variação no tapa ou deixar o som solto. Você pode tocar com as duas batidas soltas. Assim você tem uma marcação mais firme, você tem duas batidas ressonando, você preenche mais o som com grave, ou você pode fazer essa, como eu falei, de ter essa textura aqui, ó. Tá? Que é uma forma com que você pode treinar essa parte final, né? A junção do quarto tempo com o primeiro, o final e o começo. Certo? Então eu vou fazer de novo, bem devagarzinho, para ver e você acompanhar junto comigo. Se você não tiver um pandeiro, você pode treinar os tapas, o gestual, só com a sua mão. Solto, preso, ponta. Solto, preso, ponta. E assim você já vai ter um pouco mais de domínio. Quando você tiver um instrumento na mão, você já vai estar um pouco mais familiarizado com a sua mecânica de movimento. Então, ó. Posso tocar um pouquinho mais rápido esse acompanhamento. Tá vendo? Só de acelerar um pouquinho, o próprio balanço naturalmente vai se fazer. E essa é a grande mágica da música. Na hora de estudar, a gente estuda, e na hora de tocar, a gente relaxa e deixa a coisa fluir, certo? Estuda devagarzinho, vai acelerando e ele vai fluir. Uma segunda levada que eu posso ensinar para vocês é a do samba partido alto. É uma levada até um pouco mais simples, porque ela não tem variação assim na mão, né? Nesse sentido. Você vai tocar na região inferior do instrumento solto, 3 batidas, 1, 2, 3, e vai tocar 2 tapas. Ó. Certo? Esse é o samba de partido alto. Ele é um samba já com um andamento um pouco mais lento, naturalmente, certo? Então, da mesma forma com que os outros instrumentos, começa praticando mais lento, e lembrando que nessas batidas é tudo uma base, tá? São bases que eu estou passando. Qualquer variação, adicionar nota, a partir do momento que você já tem um pouco mais de domínio técnico e conhecimento do instrumento, você pode deixar e acrescentar sem problema nenhum. Eu vou fazer de novo, agora acrescentando alguns outros elementos a essa mesma métrica. Eu vou começar ela básica e vou acrescentando aos poucos.
Repara, eu coloquei muitas outras notas que não passei no começo, mas a característica sonora, a métrica, o acento, ele está sempre mantido, a característica da música está sempre mantida. E isso é o que faz o samba ser tão singular, porque as batidas são todas muito parecidas. As diferenças que vão mostrar as características, se um samba ele é um samba que vem de um berço, por exemplo, de uma escola ou de outra, ou se é um samba de partido alto, se é uma bossa nova, é tudo muito parecido. A velocidade com que eu toco e esses acentos característicos que vão dar esse tempero que a especificidade, né, um samba de partido alto seja diferente de um samba enredo, por exemplo. Né? Os dois são samba? São, mas são sambas com características diferentes, com acentos diferentes. Esse aqui é o samba do partido alto. É uma forma também fácil de acompanhar e você pode misturar com o primeiro elemento que eu toquei, né? A primeira base que eu toquei, que foi o que eu fiz agora no final, né? Certo? E essa aqui, por exemplo, foi uma finalização bem clássica do samba, né? Eu pedi para parar, parou. É uma coisa que, basicamente, tipo assim, você fala do samba, você faz pedir para parar, é uma finalização que é bem conhecida, é uma forma com que você pode terminar o seu estudo aí. Nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante, utilizem um metrônomo ou aparelhinho ou no Google ou no YouTube e pratiquem sempre. É isso, até mais.